Poder se sentar. Queridos, hoje nós vamos estudar a última lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Nós, durante todo esse trimestre, todo esse período, nós estudamos acerca do Espírito Santo. A revista escrita pelo evangelista, pelo presbítero Renato, ali da nossa igreja de Formosa, Goiás. Uma revista muito abençoada. E como nós aprendemos sobre o Espírito Santo nesses dias. E hoje nós vamos encerrar falando acerca do batismo com o Espírito Santo. Ou batismo no Espírito Santo. É um tema bastante polêmico, assim, no meio teológico. Há muitas discussões em torno do tema. Mas nós entendemos que a Bíblia ela apresenta esse tema de uma forma muito clara e transparente. Então, nós vamos tomar por base a palavra do Senhor para o nosso estudo dessa noite. Então, eu te convido a abrir a sua revista na última lição, o estudo número 12, lição 12. A página é a 59, página de número 59. Obrigado, minha irmã, pela água. Deus abençoe. Lição número 12, estudo número 12, batismo no Espírito Santo. A verdade aplicada diz o seguinte: depois da cruz, o batismo com o Espírito Santo é uma das maiores bênçãos de Deus destinado a todos os salvos em Cristo Jesus. E todos devem buscá-lo para receber o revestimento espiritual necessário para fazer a obra de Deus. E aqui eu quero destacar essa última parte, o revestimento espiritual necessário para fazer a obra de Deus. O texto áureo é o texto de Mateus capítulo 3, versículo 11, que diz assim: e eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Com Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Queridos, o autor da revista, ele começa aqui já na introdução, falando exatamente, trazendo uma questão sobre o momento em que se dá o batismo com o Espírito Santo. Às vezes as pessoas elas ficam questionando, o batismo do Espírito Santo é para todos os crentes mesmo? É para todo mundo? Se é para todo mundo, por que eu ainda não recebi o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é algo que ficou restrito à época dos apóstolos, ou de fato é para a igreja nos dias de hoje? Quando se dá o batismo com o Espírito Santo, em que momento isso acontece? No momento em que eu aceito Jesus? Pode acontecer depois, quando eu buscar a presença do Senhor? Então, essas dúvidas todas, elas passam pela nossa cabeça. E se eu nunca for batizado com o Espírito Santo? Será que eu vou para o céu porque eu não fui batizado com o Espírito Santo? Ou será que eu não vou para o céu porque eu não sou batizado com o Espírito Santo? Então, todas essas dúvidas, esses questionamentos, às vezes passam pela nossa cabeça, né? Quando o assunto é batismo com o Espírito Santo. E a lição ela começa aqui na introdução, já falando que há uma controvérsia, né, em relação ao momento em que se dá o batismo com o Espírito Santo. Né? Ele acontece na hora que você se converte, ou ele pode acontecer depois? Quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos como aconteceu em Atos dos Apóstolos, porque é a referência que nós temos, a palavra de Deus. Nós vamos ver que em Atos dos Apóstolos você tem as duas situações. Você tem uma situação na cidade de Samaria, quando Filipe vai para lá, depois que a igreja em Jerusalém é dispersa por causa da perseguição, Filipe vai para Samaria. Ele chega em Samaria, ele prega o evangelho, as pessoas em Samaria aceitam Jesus como Salvador, creem na palavra do Senhor, mas essas pessoas, os irmãos da igreja,
lá em Samaria, eles não foram batizados com o Espírito Santo na mesma hora que aceitaram Jesus. Passou-se um tempo, a igreja estava crescendo em Samaria. Chegou a notícia do crescimento da igreja em Samaria, lá em Jerusalém. Então, os líderes da igreja, os apóstolos, destacaram Pedro e João para irem a Samaria e ver o que de fato estava acontecendo lá. Para poder, de alguma forma, até legitimar o trabalho, a igreja ali em Samaria. E indo até ali, Pedro e João, ao verem aquele tanto de pessoas que se converteram ao Senhor Jesus, eles oram por aquelas pessoas, impõem as mãos sobre elas e elas receberam o batismo com o Espírito Santo. Então, para estes irmãos, não aconteceu no momento em que eles aceitaram Jesus. Aconteceu depois. Agora, outra situação é no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Ali a gente vê que Pedro, ele foi convidado por Cornélio, né, que recebeu a visita de um anjo e mandou que ele trouxesse Pedro para que Pedro pregasse o evangelho para ele. Então Pedro também veio, direcionado pelo Espírito Santo, para pregar o evangelho na casa de Cornélio. E ali aconteceu um fato muito interessante, porque enquanto Pedro pregava o evangelho para aquelas pessoas, ele falava acerca de Jesus que foi morto, mas que ressuscitou, e ele pregava o evangelho ali, e que Jesus era o único que podia perdoar os pecados. Aquelas pessoas, elas creram na pregação do evangelho. E enquanto Pedro pregava, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Então, ele pode se dar no momento da sua conversão, como pode se dar depois. Mas fato é que o Espírito Santo, ele só vem, o batismo com o Espírito Santo só é para aqueles que creram em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E o aceitaram como único e suficiente Salvador. Para aqueles que se arrependeram dos seus pecados e entregaram suas vidas a Jesus. O batismo com o Espírito Santo só é para estas pessoas. Isso fica muito claro quando a gente abre a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Pedro, depois da descida do Espírito Santo, ele prega o evangelho, uma multidão está ali. E, de repente, quando Pedro está pregando, a multidão se dirige a ele e pergunta: o que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? E Pedro olha para ele e diz: se arrependam e sejam batizados em nome do Senhor Jesus para o perdão dos pecados, então vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, para receber o dom do Espírito, tem que se arrepender dos seus pecados, tem que entregar a vida para Jesus. Jesus, quando ele falava do Espírito Santo, no seu discurso de despedida, ele disse: o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Ele diz: mas vocês, olhando para os discípulos, vocês vão receber, porque ele está com vocês e vai habitar em vocês. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele pode se dar, tanto no momento da conversão, como pode se dar depois. Se eu chamasse aqui, os irmãos aqui que são batizados com o Espírito Santo, cada um ia contar a sua história, de como isso aconteceu na sua vida, e foi algo glorioso, é um momento marcante. No ponto 1 da lição, eu vou seguir aqui a lição, o autor ele colocou aqui a questão do dom e do batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque quando você abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, Pedro, ele vai se referir ao batismo com o Espírito Santo, foi até o versículo que eu acabei de citar aqui, como o dom do Espírito, né? E aqui o autor, é só para que a gente não faça confusão, né, com os dons espirituais que estão lá em Mateus, em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, aí ele coloca esse ponto aqui, o ponto 1.1, que fala do dom do Espírito. Então, quando a Bíblia se refere ao dom do Espírito, Pedro disse: se arrependam, sejam batizados em nome do Senhor Jesus, e vocês receberão o dom do Espírito. Quando ele fala o dom do Espírito, ele está se referindo ao batismo com o Espírito Santo. Mas só que, quando ele se refere ao batismo com o Espírito Santo como o dom do Espírito, ele não está falando como aqueles dons que está lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, o dom de cura, o dom de visão, o dom de interpretação de línguas, o dom de línguas. Não é como este dom. Lá são dons
dados pelo Espírito Santo. Mas aqui ele fala do batismo no Espírito Santo como uma dádiva de Deus, como um presente de Deus. Dom aqui significa dádiva, presente, resultado da graça e da misericórdia de Deus para com aqueles que receberam Jesus Cristo. Então, ele se refere ao Espírito Santo como o dom do Espírito, o batismo com o Espírito Santo como o dom do Espírito, exatamente por ser uma dádiva de Deus para aqueles que receberam Jesus como seu Salvador. Então, no 1.1, diz assim: o batismo com, pelo ou no Espírito Santo é, portanto, chamado de o dom do Espírito, por ser um favor imerecido do Pai aos salvos em Cristo. E para recebê-lo é preciso fé em Jesus, arrependimento e obediência à palavra de Deus. Por isso, o batismo no Espírito Santo deve ser visto não como um evento qualquer, pois apesar de sua falta não inferir na salvação, é uma bênção especial que Deus deseja dar a todos nós. E aqui o autor chama a atenção exatamente para isso. A falta do batismo no Espírito Santo não interfere na salvação. E nós vamos ver exatamente como é que isso acontece e por que isso acontece, né? Então, visto isso, né, que o batismo com o Espírito Santo ele pode ocorrer tanto no momento da sua conversão, como depois da sua conversão, como é mais frequente acontecer, né, é mais normal que aconteça assim. Ele é o dom, um presente de Deus, uma dádiva de Deus para aqueles que receberam Jesus. Agora, o que é o batismo com o Espírito Santo? O autor, ele começa aqui falando primeiro do que não é o batismo com o Espírito Santo. Eu achei essa didática muito boa. Primeiro ele vai dizer que o batismo com o Espírito Santo, ele não é o processo de regeneração e ele também não é o selo do Espírito. Por que ele escolheu essas duas questões? Porque é normalmente aqui que há controvérsia. Muitas pessoas acreditam que o crente ele é batizado com o Espírito Santo na hora que ele aceita Jesus como seu Salvador. Que esse processo de regeneração que acontece na vida do crente já é o batismo com o Espírito Santo. Mas isso, de fato, não é o batismo com o Espírito Santo. O processo de regeneração é exatamente essa transformação que o Espírito Santo realiza no crente para fazê-lo uma nova criatura. A Bíblia diz: quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então você nasceu de novo, você foi regenerado. Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: bendito seja seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou, que nos gerou novamente. Então nós nascemos de novo, nós somos gerados. O encontro de Jesus com Nicodemos é muito interessante, né? Porque Jesus olha para Nicodemos e diz assim: você tem que nascer de novo. Ele diz: como assim eu, velho, vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse: não, você tem que nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, importa nascer de novo. Então, esse processo de regeneração e de transformação da nossa velha natureza em uma natureza nova, transformando o nosso modo de ser, o nosso modo de viver, fazendo-nos nova criatura em Cristo Jesus. Esse processo de regeneração é obra do Espírito Santo. E isso acontece com todo mundo que entrega a sua vida com sinceridade a Jesus. Você entregou sua vida a Cristo, você aceitou Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo, que já estava trabalhando no seu coração, porque é o Espírito quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mesmo antes de nós nos convertermos, ele já estava ali trabalhando, enquanto nós ouvíamos a palavra para nos convencer do pecado. Ele agora, que já nos convenceu e que nós aceitamos Jesus, ele começa essa obra de transformação em nós. E um texto que explica muito bem isso é Tito. Tito, capítulo de número 3, versículo de número 5. Tito é o livro
é a carta de Paulo que fica antes da carta aos Hebreus. Aqui em Tito, capítulo 3, versículo 5, Paulo diz assim: e não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele produz em nós a regeneração, essa transformação de vida. E isso não é o batismo com o Espírito Santo. Isso não é o batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo não é o processo de regeneração. E também não é o selo do Espírito Santo. Abra, por gentileza, Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Versículo 13. Efésios 1 e 13. 13 e 14. Diz assim: nele, em Cristo, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, na sua Bíblia talvez esteja escrito, que é o penhor, Aqui na minha Bíblia está a garantia, mas na sua Bíblia pode estar escrito que é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Então ele diz que igualmente nós, quando cremos, ouvimos o Evangelho e cremos, e nele também cremos, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Quando a Bíblia fala de selo, principalmente nesse contexto aqui, o selo, ele era utilizado pelas autoridades da época para marcar, para autenticar documentos. Uma carta com o selo real e com a marca do rei, ele era um documento autêntico. Era também símbolo de propriedade. As propriedades do rei, tudo que era propriedade do rei, tinha a marca do rei, tinha o selo do rei. Então, o selo também marcava a propriedade. Então, quando Paulo se refere ao Espírito Santo, ao selo do Espírito, ele está falando exatamente disso. Primeiro é a certificação, que a nossa aceitação da fé, ela foi autêntica, ela foi verdadeira. Nós realmente nos convertemos a Cristo de todo o coração. Tanto é que agora Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos selou com o seu Espírito. É a marca que há em mim e em você, de que de fato nós nos entregamos a Cristo, e é autêntica a nossa fé. É autêntica a nossa fé em Deus. É também a marca de que nós somos propriedade dEle, nós pertencemos a Ele. Deus nos marcou como propriedade sua. E o Espírito Santo é este selo que garante a propriedade de Deus sobre nós. Eu pertenço ao Senhor, você pertence ao Senhor. E a marca do Senhor em mim e em você, o selo dEle, de sua propriedade, é o Espírito Santo. E ele nos foi dado, diz o apóstolo Paulo no versículo 14, como garantia, ou seja, como penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, Da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Então Deus nos marcou como propriedade sua, Ele nos deu o Espírito como selo, mas Ele também nos deu o Espírito como penhor, como garantia. O penhor é o seguinte, não sei se isso ainda acontece com frequência, mas antigamente as pessoas faziam muito isso, procuravam o banco, quando estavam precisando de dinheiro, e levavam uma joia, e entregava essa joia ali no banco, penhorava essa joia, como garantia de pagamento, dava este bem como garantia, dava este bem em penhor para a sua dívida, para que ela pudesse pegar o empréstimo ou pegar aquele dinheiro.
Depois, quando ela pagasse a dívida, quando ela viesse e cumprisse a sua obrigação, ela resgatava a sua propriedade, o seu bem, a sua joia, o seu bem de valor. Aquele bem estava com o banco, em propriedade do banco, enquanto você não quitava a dívida. Depois que fosse paga a dívida, esse bem era resgatado. Então, o Espírito Santo ele nos foi dado como penhor da nossa salvação. Deus não precisava. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai cumprir, mas ele quis fazer assim, para que eu e você pudesse acreditar que um dia ele falou, que nos resgataria, que nos levaria para a glória, e ele assim vai cumprir. E o penhor e a garantia de que nós vamos morar com o Senhor na glória, que nós somos propriedade de Deus e que Ele vai nos levar para a glória, é exatamente isso. Para desfrutar da glória, é exatamente o Espírito Santo que Ele colocou em nós, que Ele colocou dentro de nós. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, diz assim. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Vou começar no 21, só para ficar mais claro. Diz assim: ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Versículo 22. Nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações. Deus nos selou como sua propriedade e nos fez habitar o Espírito em nossos corações, como garantia de tudo o que está por vir. Ele nos deu o Espírito como penhor de que Ele vai cumprir a sua palavra. E que tudo que Ele prometeu para nós é real, é fato, vai acontecer. Capítulo 5, ainda de 2 Coríntios, versículo 5, diz assim, só virar a página aí, capítulo 5, versículo 5. Ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e concedeu-nos o Espírito como plena garantia, ou como penhor do que está por vir. Penhor do que está por vir. Então, ele está dizendo o seguinte, que o Espírito Santo é esta garantia, é o penhor, é o pagamento antecipado que Deus fez, é a caução que Deus deixou como garantia de que Ele vai resgatar a sua propriedade. Aplica a Ele Ele aplica em nós toda a obra de Deus acerca da nossa redenção, ainda nesta vida, mas nos preparando para aquilo que Deus tem para nós, que é muito maior, Então, o Espírito Santo, como selo, é para todo crente. Esse momento aqui, ele acontece na hora que o crente aceita Jesus. Você aceitou Jesus, você foi selado, você agora pertence ao Senhor. No momento em que você entrega a sua vida para Jesus, você já recebe esse selo. Todos os crentes são selados com o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo em suas vidas, porque quando você se entrega a Cristo, a partir daquele momento você já passou a ser propriedade do Senhor, você já passou a pertencer ao Senhor. Aqui está a diferença. Aqui está a diferença. Você, todo crente, aceitou Jesus, creu no Senhor Jesus, recebeu a salvação, a partir daquele momento, ele já pertence a Deus, ele já tem o Espírito Santo, ele já recebeu o selo do Espírito na sua vida, de propriedade, de filho de Deus, Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome. E isso acontece no momento da nossa redenção. Já o batismo com o Espírito Santo pode acontecer depois. Imagina o exemplo que eu citei aqui, lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, da igreja em Samaria. Filipe foi lá, pregou o evangelho, aquelas pessoas aceitaram Jesus, se converteram, mas não receberam o Espírito Santo no mesmo dia, no mesmo momento. Isso significa o quê? Não foram selados? Não são propriedade de Deus?
Não, elas já receberam o Espírito no momento que elas creram. O Espírito Santo passou a habitar nelas. Elas se tornaram templo e habitação do Espírito. Elas entregaram suas vidas para o Senhor. Naquele momento elas já pertenciam ao Senhor. Mas o batismo com o Espírito Santo não era aquele momento. Não era aquilo que estava acontecendo naquele momento. Naquele momento elas estavam passando por um processo de novo nascimento, de regeneração, mas isso também não era o batismo com o Espírito Santo. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Se não é o momento da regeneração, se não é o momento do selo, porque isso acontece com todo mundo, comigo e com você, quando nós aceitamos Jesus. Eu e você, quando entregamos nossa vida para Jesus, nós somos selados, nós pertencemos a Ele, o Espírito Santo habita em nós. E ele opera a regeneração. Mas o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é o cumprimento da promessa de Deus, feita em Joel, capítulo 2. Feita em Isaías, capítulo 32. Em Isaías, capítulo 44. Deus prometeu derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Lá em Joel ele diz: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, vossos jovens terão visões. Ele disse que é derramado o seu Espírito. E ele cumpre a sua promessa no dia de Pentecostes, tanto é que Pedro, quando as pessoas ficam olhando atônita o que está acontecendo, Pedro diz: isso aqui é o cumprimento da promessa que Deus fez, lá no livro do profeta Joel, que ele derramaria do seu Espírito, e ele está cumprindo a promessa. Então, o batismo com o Espírito Santo é este momento em que Deus cumpre a sua promessa de derramar do seu Espírito. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, Jesus conversando com seus discípulos, né? Ele diz assim: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Ele começa esse texto dizendo: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Permaneçam em Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Então, o batismo com o Espírito Santo é esse revestimento de poder. É esse revestimento de poder. Jesus se refere ao batismo com o Espírito Santo, ao momento ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, como um revestimento de poder. E quando você abre Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 4, Jesus aqui está nos seus momentos finais com seus apóstolos, porque ele já vai ser assunto aos céus. E ele conversa com eles, e diz assim, o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 4. Certa ocasião, enquanto conversava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouviste. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Versículo 6. Os discípulos começam a questionar se Jesus vai restaurar o reino de Deus para Israel naqueles dias. Vai ser o momento da restauração do reino? Nós vamos deixar de servir a Roma? Vai ser a implementação do reino de Deus? Jesus, no versículo 7, diz: olha, não fiquem preocupados com isso. Os tempos e as estações estabelecidas por Deus, por sua própria autoridade, não diz respeito a vocês, então não fiquem preocupados com essas coisas. E no versículo 8 ele diz: contudo, recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso é batismo com o Espírito Santo. É o revestimento de poder para a realização da obra do Senhor, com mais autoridade, com mais intrepidez, com mais ousadia, com mais destemor. Foi o que aconteceu com os discípulos.
Antes do batismo com o Espírito Santo, estavam todos escondidos, acovardados, ali no cenáculo, tinham medo de tudo, mas quando receberam o batismo com o Espírito Santo, receberam um poder que eles desconheciam, e saíram do cenáculo, e pregaram o Evangelho, e falaram de Jesus com ousadia, não temiam nem pela própria vida, falavam às autoridades, falavam com autoridade. As pessoas questionavam, estes homens não são indoutos, não são incultos, por que eles estão falando dessa forma? Eles receberam uma autoridade especial de Deus, no momento do batismo com o Espírito Santo, foram revestidos com poder, para testemunhar com ousadia e intrepidez, acerca das coisas de Deus, acerca do Evangelho do Senhor. 1.3 aí na sua revista, na página 61, diz assim: já o batismo no Espírito Santo é a promessa do Pai cumprida pelo Filho no Pentecoste. É como um dínamo. Dínamo é poder. Como um dínamo dá ao crente poder e capacidade para fazer a obra de Deus com maior eficiência e cumprir a missiologia cristã. Segundo Antônio Gilberto, batismo com o Espírito Santo é um revestimento e derramamento de poder do alto, com a evidência física inicial de línguas estranhas, conforme o Espírito Santo concede, para o ingresso do crente numa vida mais profunda, de mais profunda adoração e eficiência, serviço a Deus, e eficiente serviço a Deus. Franklin Ferreira vai dizer que o batismo com o Espírito Santo funciona para outorgar unção e poder superior para que o cristão seja capaz de viver uma vida vitoriosa sobre o pecado e sobre o diabo. Então, batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. É revestimento de poder. Aqui no ponto 2, o autor da revista ele vai tratar de algumas questões teológicas, né? Algumas questões teológicas que envolvem o batismo com o Espírito Santo. E é bem interessante aqui o que ele trouxe para nós, né? No 2.1, ele vai falar do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Batismo com o Espírito Santo e com fogo. Se você prestar atenção, o João Batista, quando ele vai apresentar Jesus, lá em Mateus, no capítulo 3, ele faz um discurso ali, e o discurso de João é um discurso meio apocalíptico. Ele prega para aquelas pessoas e ele fala do juízo de Deus. Ele diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O machado está colocado à raiz da árvore, toda árvore que não der fruto vai ser o quê? Vai ser cortada e vai ser lançada no fogo. Esse é o discurso de João em Mateus, no capítulo 3. Esse é o discurso dele. Aí, nesse mesmo discurso, ele diz assim: olha, eu, na verdade, vos batizo com água para a remissão dos pecados, mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que não se apaga. Isso é Mateus capítulo 3, a partir do versículo 11. Então, esse discurso apocalíptico de João, que aponta para o juízo final, ele traz aqui as duas coisas, mas aqui alguns teólogos olham e dizem: é porque João ainda não tinha essa perspectiva de que o batismo com o Espírito Santo e o juízo de Deus estavam separados, não iam se dar no mesmo momento. Então, quando se fala em batismo com o Espírito Santo, está se falando do que aconteceu no dia de Pentecostes. Mas quando ele fala com o Espírito Santo, mas quando ele fala e com fogo, aí ele está se referindo a juízo. Batismo com fogo é juízo. Então, muitos entendem dessa forma, né? O autor, ele coloca aqui o 2.1, batismo com o Espírito Santo e com fogo, ele diz assim: segundo a pneumatologia, o verbo batizar significa mergulhar. É o que ocorre
E quando ocorre o batismo nas águas, elas são o elemento em que o pastor imerge o crente. Então, o batismo nas águas é a imersão do crente nas águas. O elemento no qual o crente é imerso são as águas, né? É as águas. Agora, no batismo com o Espírito Santo, nós somos imersos por Cristo, e o grande elemento é o Espírito. Nós somos imersos no Espírito. Esse é o batismo no Espírito Santo. Cristo nos batiza com o Espírito Santo. O manancial das águas vivas. João também previa o batismo com o Espírito Santo e com fogo, no mesmo contexto da condenação dos ímpios. Mas a fala de alusão ao fogo, ela não aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Quando nós lemos, Jesus disse: permaneçam em Jerusalém, porque dentro de alguns dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os teólogos dizem, aqui Jesus não se referiu ao fogo. Então, isso nos dá a entender que, quando João ele fala, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, o fogo é juízo. O fogo é o juízo de Deus, que um dia vai se manifestar contra todos aqueles que não receberam a Jesus, contra os ímpios e pecadores. Continuando aqui a leitura, diz, sugere que ele talvez não soubesse do hiato escatológico, que separa o batismo do Espírito Santo do juízo final. Assim, os estudiosos como Craig Kenner, Sinclair, Fergus e Moody dizem que se deve separar tais eventos, pois, embora o fogo seja um sinal da presença da glória de Deus nas Escrituras, a dialética do juízo final não se aplica ao contexto do batismo com o Espírito Santo. Então, fica aí esse entendimento que se tem acerca desse texto. Há esse entendimento de que o batismo com fogo não é o batismo com o Espírito Santo, mas é o batismo do juízo. Mas, há quem entenda diferente? Há quem entende diferente. Há quem entende que o Espírito Santo, o fogo é símbolo do Espírito. É um símbolo do Espírito Santo. E nós somos pentecostais, então, né? Pentecostal vê fogo em todo lugar, né? Não, mas no dia do Pentecostes tinha línguas repartidas como que de fogo. E o Espírito Santo também, e o fogo é símbolo do Espírito, porque o fogo também purifica, né? O fogo tem esse poder purificador. Aí, se você entender assim também, não tem nenhum problema. Ninguém vai para o céu ou para o inferno porque entendeu de uma forma diferente. Mas fica essa forma de entendimento que existe sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Uma outra questão teológica é a questão do batismo no corpo de Cristo. E essa aqui é importante. Essa aqui é mais importante. Por que eu falo que ela é mais importante? Porque ela é a forma como muitos dos nossos irmãos batistas e reformados, os presbiterianos, entendem o batismo com o Espírito Santo. Eles entendem que o batismo com o Espírito Santo é exatamente essa nossa imersão no corpo de Cristo. É esse momento em que nós somos inseridos no corpo de Cristo. E o texto que eles usam bastante para isso é o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Eu vou começar no versículo 12, ler o versículo 12 e versículo 13. Então, Paulo diz assim, 1 Coríntios 12, 12. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade, e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Versículo 13. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, aqui está dizendo, Paulo está dizendo que
quando nós vamos a Cristo, o texto está dizendo, quando nós vamos a Cristo, nós fomos batizados pelo Espírito no corpo de Jesus. Nós passamos a ser membros do corpo de Jesus. A palavra batismo significa o quê? Nós vimos há pouco? Imersão, imergir. Então nós fomos imersos, nós passamos a fazer parte, nós fomos inseridos no corpo de Cristo. E isso foi obra do Espírito Santo. Ele nos fez participar do corpo de Cristo, ele nos fez parte do corpo de Cristo. E há quem diga que isso aqui é o batismo com o Espírito Santo. Mas, de fato, isso não é o batismo com o Espírito Santo. Isso acontece com todos os crentes, de todas as línguas, de todas as nações, de todos os povos. Todo aquele que aceitou Jesus como seu único Salvador, em todo o planeta Terra, ele foi inserido, ele foi imerso no corpo de Jesus, ele faz parte da igreja, o corpo místico de Cristo, a igreja que será arrebatada, a igreja universal do Senhor Jesus. E é disso que Paulo está falando, ele diz, olha, nós fomos batizados por um só Espírito, e veja que aqui, quem batiza é o Espírito. O Espírito, ele nos batiza. Então, a palavra batismo, ela aparece aqui, na verdade, de uma forma metafórica. É só para ele demonstrar o que acontece conosco. Nós somos imersos. Então, ele parece, ó, quando nós aceitamos Jesus, quando nós cremos no Senhor, nós fomos imersos. Ele diz, pois todos nós fomos batizados por um só Espírito. Este Espírito nos batizou, esse Espírito nos colocou, a fim de sermos um só corpo, a fim de sermos um só corpo. Bebemos de um único Espírito, de um só Espírito. Não foi isso que Jesus disse? Lá em João capítulo 7, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba. Porque a água que eu lhe der, fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. E João completa dizendo, ele falava isso acerca do Espírito Santo. Nós bebemos desse Espírito. Todos nós bebemos desse Espírito. Então, esse texto, claramente aqui, ele destaca o momento da conversão. Todos os crentes são inseridos no corpo de Cristo, passam a fazer parte do corpo de Cristo no momento da sua conversão. Já o batismo com o Espírito Santo, não. Quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Jesus, ele nos imerge no Espírito Santo. Olha o que diz aqui o autor da lição. Os teólogos da confissão reformada cita 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, o novo nascimento. Nele, os crentes são batizados pelo Espírito e imersos no corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, no sentido universal. E nesse prisma, todos são batizados pelo Espírito, porque todos são parte do corpo de Cristo, vendo por esse prisma. Este batismo é uma ação coletiva de Deus e inclui todos os crentes. Mas há uma diferença entre ambos. No primeiro, esse batismo que aqui Paulo descreve, o Espírito Santo nos batiza para nos inserir na igreja. E no segundo, que é o batismo com o Espírito Santo, lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é o revestimento de poder, Cristo é o que nos batiza com o Espírito Santo, para revestir-nos de poder. É revestimento de poder. Então, essa é a diferença. Aqui Paulo ele usa a palavra batismo aqui de uma forma metafórica, para explicar a nossa imersão. Quando você aceita Jesus, você agora faz parte do corpo de Cristo, você faz parte da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Ele, no versículo 12, ele já começa dizendo assim, né? Porque assim como um corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos membros constituem um só corpo, assim é o corpo de Cristo. E nós fomos imersos, inclusos neste corpo pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Mas isso não é o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo, Jesus disse, é revestimento de poder. E quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Quem nos imergiu no corpo foi o Espírito.
Seguindo aqui, 2.3, ele faz uma diferença entre a visão tradicional e a visão pentecostal, né? A gente sempre ouviu falar, você é crente, mas você é crente pentecostal ou você é crente tradicional, né? Eu nunca demorei, quando era moleque, assim, mais novo, para entender essa diferença. Como assim, um crente tradicional? Tem um tipo de crente que é tradicional, que é normal, né? Mas tem um que é pentecostal, é diferente? Como é que é isso? Mas a diferença está exatamente na aceitação ou não do batismo com o Espírito Santo e na manifestação dos dons espirituais. Os tradicionais são também chamados de cessacionistas. Por quê? Porque eles acreditam que o batismo com o Espírito Santo e a manifestação dos dons, elas estão restritas ao período apostólico. Foi para aquele período, foi algo especial de Deus para aquela ocasião, para aquela situação, para aquele momento do surgimento da igreja, e o que aconteceu em Pentecoste é irrepetível, ou seja, não vai se repetir novamente. Então não existe esse negócio de falar em línguas. Isso foi para aquela época, isso foi para aquele momento, não existe esse negócio de, eu fui batizado com o Espírito Santo, isso foi algo restrito àquele momento. O Espírito Santo, nós somos batizados, agora é quando nós aceitamos Jesus. Nós aceitamos Jesus, pronto, já estamos batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo já habita em nós. Mas nós não acreditamos assim. Nós pentecostais, nós acreditamos diferente. Nós acreditamos que o que aconteceu ali é também para nós. E a base bíblica que nós temos para isso é exatamente Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Atos 2, 39. Olha o que Pedro diz aqui em Atos 2, 39. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão distantes, ou seja, para os gentios também. Enfim, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Isso para nós fica muito claro, pastora Claudentina. A promessa é para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E de que ele está falando aqui? Do batismo com o Espírito Santo. Então é para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. É para todos. Nós acreditamos assim. E quando nós olhamos o contexto de Atos dos Apóstolos, a gente vê que a igreja, todos ali receberam o batismo com o Espírito Santo. Filipe, quando estava ali em Samaria, os crentes ali em Samaria, todos receberam o batismo com o Espírito Santo. É para todo aquele que crê. É para todo aquele que crê. E Pedro ainda diz, é para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então é para mim e é para você como igreja do Senhor. Nós que cremos que esse momento não se restringe ao período apostólico, nós somos chamados de continuistas. Nós acreditamos que isso continua, que o Espírito Santo não foi sepultado junto com os apóstolos. Porque, como diz o pastor Gideão Júnior, né, eles sepultaram o Espírito Santo com o último dos apóstolos. Nós não, nós acreditamos que a promessa é para nós, é para os nossos dias. Caminhando já para o final, aqui no ponto 3, né, a diferença entre batismo com o Espírito Santo e plenitude do Espírito. Qual a diferença? Há diferença entre ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo? É uma pergunta retórica, mas pense aí. Há diferença de alguém ser batizado com o Espírito Santo e alguém ser cheio do Espírito Santo? Há diferença. O batismo com o Espírito Santo, então, é essa manifestação única do Espírito Santo em nossas vidas, nos revestindo de poder. Agora, o ser cheio, estar cheio da plenitude do Espírito Santo, é algo que é constante na vida, deve ser, melhor dizendo, constante na vida do crente. Aqui no 3.1, citando aqui um teólogo, o autor da revista, ele vai dizer o seguinte:
Cheio do Espírito descreve a vida diária da pessoa cujo caráter revela o fruto do Espírito. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém cujo seu caráter revela o fruto do Espírito. Então, uma das formas de reconhecermos alguém cheio do Espírito Santo é quando encontramos nela, quando encontramos em seu caráter o fruto do Espírito. Lá de Gálatas, capítulo 5. Amor, gozo, paz, fidelidade, domínio próprio, mansidão, longanimidade. Nós encontramos essas coisas, faz parte do caráter dessa pessoa, o fruto do Espírito. Nós, às vezes, costumamos procurar dons do Espírito, né? Nós olhamos para as pessoas que a gente acha que são cheias do Espírito Santo, e nós queremos achar dons, porque os dons para nós é que identificam. Mas, de fato, alguém cheio do Espírito produz o fruto do Espírito. Porque a palavra cheio significa dominado, sobre o total controle, debaixo do total controle do Espírito. É isso que significa a palavra cheio. Quando Paulo escreve em Efésios, capítulo 5, versículo 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas fazer o quê? Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Quem bebe vinho e fica embriagado, ele está dominado pelo vinho. Ele está totalmente, sua mente está entorpecida, ele está sob o domínio do álcool. Ele não sabe o que está fazendo, ele não sabe para onde está indo, ele não sabe o que está falando, ele não sabe nada. Paulo diz, isso leva a contenda, a devassidão, isso não traz benefício nenhum. Não faça isso, mas enchei-vos do Espírito. É uma ordem que Paulo dá, e ele dá o verbo está no presente. Tem que ser todo dia, todo momento. Eu tenho que buscar isso todo dia. Eu tenho que ser cheio do Espírito. Eu tenho que me deixar dominar pelo Espírito. Essa é a diferença. O batismo com o Espírito Santo é algo pontual, foi no momento, aconteceu. O ser cheio do Espírito não, é algo que eu busco todo dia. É algo que todo dia eu tenho que buscar. Orando, lendo a Bíblia, me entregando à vontade do Senhor, me entregando à vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Por fim, como receber o batismo com o Espírito Santo? Como receber o batismo com o Espírito Santo? Já que nós cremos no batismo com o Espírito Santo, nós sabemos que é algo que é para nós nos nossos dias, como receber o batismo com o Espírito Santo? Eu achei interessante que aqui no 3.3, o autor ele colocou assim, um texto de David Yong-Shu. David Yong-Shu foi pastor da maior igreja do mundo, lá na Coreia do Sul. Né? Uma igreja abençoadíssima. E ele disse o seguinte, sobre o batismo com o Espírito Santo: aqueles que quiserem receber o prometido batismo do Espírito Santo devem possuir profunda esperança e desejo ardente de recebê-lo. Porém, não existem fórmulas mirabolantes e complicadas de se receber o batismo do Espírito Santo. Não existem formas mirabolantes e complicadas. Né? Então, não existe esse segredo para receber. Você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que ter essa esperança no seu coração, você tem que buscar, você tem que desejar isso. É crer, desejar e buscar. Porque se você não crê, se você não deseja e se você não busca, não tem como receber. Tem gente que não crê, então não vai receber. Tem gente que acredita, mas não busca. Não deseja, né? Eu lembro que, na minha época de jovem, né, alguns anos atrás, põe anos atrás nisso, né, ali nos meus 15 anos, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 14 anos de idade. Tinha uma jovem lá no nosso grupo de jovens lá na igreja, né, que ela falava bem assim, eu não quero ser batizado com o Espírito Santo, não, Deus me livre.
Eu, para ficar falando essas coisas aí que esse povo fala, eu não quero ser batizado com o Espírito Santo. Então, ela acreditava? Acreditava. Ela sabia que era para nós? Sabia, mas ela não desejava. Ela não ia receber. Entendeu? Então tem que crer, tem que desejar e tem que buscar. Agora não existe nenhuma fórmula milagrosa. Normalmente as pessoas vão orar e falam, olha, começa a falar glória, 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 e quando sua língua estiver enrolando, aí você continua falando glória, né? Que aí daqui a pouco você não está falando mais glória, você está falando alguma coisa enrolada, e isso aí é o batismo com o Espírito Santo. Não é não. Ou então pensa na língua estranha de alguém que falou, e você pode imitar essa língua estranha que você vai... Também não é não. Espírito Santo papagaio, né, pastor Cícero? Também não é batismo com o Espírito Santo. Eu achei interessante aqui, porque tem um outro autor que foi citado aqui, que diz o seguinte: se a pessoa estiver forçando a sua mente a agir mecanicamente, ela não consegue se ligar verdadeiramente em Deus. E pode criar um bloqueio mental e emocional. E é fato. Às vezes, quando a pessoa fica forçando ali, né, alguém na sua cabeça ali, gritando no seu ouvido, fala glória, 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 você acaba desconcentrando e não acontece nada. Então, não existe fórmula milagrosa. O segredo é ter uma vida de oração, ter uma vida de obediência a Deus e a sua palavra, desejar e buscar e ter uma vida de adoração, de louvor sincero e prostração diante do Senhor. E vai acontecer. E vai acontecer. E vai acontecer. Rapidamente, eu sempre desejei ser batizado com o Espírito Santo. Lá na Assembleia de Deus era toda semana, tinha oração para buscar o batismo com o Espírito Santo. No grupo de jovens, então, era toda semana, tinha um momento de oração, na reunião de jovens, para os jovens buscar o batismo com o Espírito Santo. E o pastor falava, busquem o batismo com o Espírito Santo, é revestimento de poder, Deus vai te dar autoridade para você pregar o Evangelho, para você dar testemunho do Senhor, onde você estiver. E a gente buscava, e a gente queria. E eu lembro que eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo. Eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo. Não para falar em línguas, não, mas eu pensava nisso. Eu era um menino muito tímido. Eu pegava o microfone e eu falava para dentro. Teve um dia um irmão falou, por que você fala para dentro quando você pega o microfone? Eu falei, porque eu morro de vergonha. Eu não consigo falar com ninguém. E eu sabia que o batismo com o Espírito Santo podia mudar alguma coisa dentro de mim. Eu buscava isso. E foi interessante, porque toda reunião de jovens tinha, e congresso de jovens, então, tinha uma salinha ali na Assembleia de Deus, que era uma salinha de oração. Antes do culto tinha um período de oração, e muita gente foi batizada com o Espírito Santo nessa salinha ali, antes do culto começar. Porque antes de começar o culto, todo o congresso tinha um período de oração, e enchia de jovens a sala, e todos começavam a orar, e era uma graça de Deus muito grande ali naquele lugar. E eu saía dali muitas vezes e não fui batizado com o Espírito Santo, mas eu continuava, né? Eu via as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo no meu lado, e eu não era. Mas um dia, eu faltei à reunião dos jovens. E era eu e mais um grupo de jovens lá buscando, e a gente era muito amigo, conversando muito, e a gente queria, né? E a gente achava que ia ser batizado todo mundo junto. Aí, no dia que eu faltei, eles foram batizados com o Espírito Santo. E eu faltei para jogar bola. Aí eu falei, Jesus me castigou. Jesus me castigou porque eu fui jogar bola e não fui orar. É um castigo. Aí fiquei muito triste, né? Aí fui para o culto à noite, domingo à noite. Eu estava lá no culto de domingo à noite, o culto estava uma bênção, os irmãos louvando e as irmãs louvando. Era um culto normal de domingo à noite, numa congregação lá na quadra 13 do setor sul. E a congregação era cheinha de gente, um lugar muito pequeno, mas era uma bênção. E os irmãos louvando, e os irmãos cantando, e aquela bênção, e o culto abençoado. E eu lá glorificando a Deus, louvando a Deus, e de repente aconteceu no meio do culto. Sem ninguém colocar a mão na minha cabeça, aconteceu porque eu queria, eu desejava, eu buscava aquilo, eu pedia aquilo a Deus. Nem eu esperava que fosse acontecer naquele dia, mas o culto estava uma bênção. E é assim que acontece. Quando a gente quer, a gente busca, a gente acredita, a gente ora, a gente louva a Deus,
E no momento certo, Jesus batiza. Jesus batiza, é Jesus quem batiza. Amém? E como é que eu sei que fui batizado com o Espírito Santo? Qual a evidência do batismo com o Espírito Santo? Quando nós olhamos os textos de Atos dos Apóstolos, nós vemos que acontecia alguma coisa ali que fazia com que os apóstolos percebessem que aquelas pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Por exemplo, lá em Samaria. No Pentecoste não, todo mundo viu lá, todo mundo falando em línguas, e foi aquela coisa toda, foi o primeiro momento, então ficou muito evidente aquilo ali que estava acontecendo, todos viram. Agora em Samaria, não estão mais em Jerusalém, Filipe já pregou, as pessoas já se converteram, já estão lá servindo a Jesus. De repente, um dia chega Pedro e João e olha para aquelas pessoas e veem que elas não foram batizadas com o Espírito Santo. Então, eles começam a orar por aquelas pessoas e colocam as mãos sobre elas. E, de repente, o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas. E como é que eles sabiam que o Espírito Santo veio sobre elas? Porque elas falaram em línguas e porque elas profetizaram. Então, falar em línguas é evidência que a própria Bíblia nos traz do batismo com o Espírito Santo. Quando você chega lá em Atos 19, o apóstolo Paulo, ele chega em Éfeso, e estão lá 12 discípulos. Paulo olha para eles e diz assim, e aí, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram, quando vocês aceitaram Jesus? Ainda bem que eles não eram reformados, né? Senão eu falar, sim, aceitamos Jesus, já fomos batizados no momento que recebemos. Aí eles falaram, não, nós nem sabemos sobre o Espírito Santo, nós somos batizados no batismo de João. Apolo tinha passado por ali, talvez aqueles fossem discípulos de Apolo. Paulo então prega sobre Jesus para eles, batiza-os nas águas, e Paulo ora por eles, e o Espírito Santo veio sobre eles. Por que Paulo entendeu que o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas? Porque eles falaram em línguas e eles profetizaram. Então, falar em línguas é a evidência que nós temos do batismo com o Espírito Santo. É a evidência. Não o dom de línguas, mas o falar em línguas. Que tem gente, eu falei em línguas no dia que fui batizado com o Espírito Santo, depois eu não falei nunca mais. Você foi batizado com o Espírito Santo, você precisa buscar os dons do Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo não é uma nova concessão do Espírito, dada aos crentes. Já que todos receberam o Espírito Santo na hora que aceitou Jesus. Quando eu aceitei Jesus, quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo já veio, já entrou dentro do seu coração, já habita dentro de você. Ele já promoveu a restauração da sua vida, a regeneração em você. Isso é obra do Espírito Santo, ele já agiu em você. Ele já está aí, habitando em você, fez morada em você, regenerando a sua vida, transformando você, você já foi selado. Mas o batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento. É um revestimento de poder. Um revestimento especial dado por Deus para que o crente possa ter ousadia, intrepidez, autoridade para pregar o Evangelho, para testemunhar do Senhor Jesus. E é para todos nós. Isso é para todos aqueles que querem e buscarem do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, eu espero que tenha ficado no coração dos irmãos essa mensagem. Não tem nada de muito novo aqui, o pastor Gideon, ele sempre ensinou isso para a gente aqui, então a gente já ouve sobre isso aqui há muito tempo, né? Sobre o batismo com o Espírito Santo, como revestimento de poder. E nós somos pentecostais, então nós cremos assim. Os irmãos que creem diferente, amém, são nossos irmãos em Cristo. A gente diverge nesse ponto? Sim, mas nem por isso deixamos de ser irmãos em Cristo Jesus. A gente só não pode divergir quanto à salvação pela fé em Jesus Cristo. Nisso nós não podemos divergir. Se alguém diverge disso, tem outra forma de salvação que não seja por meio de Jesus Cristo, esse não é nosso irmão. Mas se o irmão pensa que o batismo com o Espírito Santo é para aquela época, paciência. Nós não, nós somos pentecostais. Nós acreditamos que esse poder é para nós. É para a igreja do Senhor. É para os dias atuais.
Nós e uma multidão. O movimento pentecostal, ele veio e alavancou o evangelho numa segunda fase, depois da reforma protestante. Mas esse é assunto para outro dia. Amém? Feche seus olhos, mesmo assentados. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo que veio a nós. Obrigado porque o Senhor nos deu a graça, o poder, a unção do Espírito, o dom do Espírito Santo. Ó Senhor, ajude-nos a viver uma vida santa, uma vida de obediência à tua palavra. Ó Deus, a não extinguir o Espírito, a não entristecer o Espírito Santo, no qual fomos selados para o dia da nossa redenção, mas a buscar a tua presença, a buscar, ó Deus, a tua presença, a buscar ser cada dia mais cheios de ti. Jesus, batiza com o Espírito Santo nestes dias, a tua igreja, o teu povo, a juventude, os homens, as mulheres, os idosos, as crianças. Ó Jesus, nós cremos, derrama do teu poder, traz, ó Deus, sobre o teu povo um avivamento para a honra e glória do teu nome. Nós louvamos e te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém.